Oi, eu sou Eli Santos e hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês, bem rapidamente, sobre o programa de liderança Officeless, que eu participei no finalzinho do ano passado e comecei a implantar todos os aprendizados nesse ano, logo ao virar 2023, com uma nova equipe. Eu sou formada em pedagogia e também em gestão de projetos sociais e atuando nessa área, nesse alinhamento com projetos socioeducacionais e socioambientais. Tenho a minha empresa enquanto MEI e presto assessoria de projetos para alguns institutos e organizações sociais. Dentre elas, uma organização que eu atuo há um pouco mais de 2 anos na liderança de algumas entregas e atuando junto com uma equipe de produção para um projeto de escolas públicas. E eu conheci o programa Officeless pelas redes sociais, navegando, olhando hashtags que tivessem alguma relação com a questão do trabalho remoto, principalmente porque eu estava vivenciando um desafio de ter a necessidade de reciclagem daquilo que eu já tinha de conhecimento. Eu atuo e trabalho na modalidade remota desde 2013, com algumas organizações, dentre as variadas formas que os projetos sociais solicitam da gente. No entanto, nessa configuração, as pessoas já vinham predispostas e condicionadas a entender que seria remoto. E aí eu passei a atuar com algumas organizações que, na realidade, precisavam se adaptar depois da pandemia, com todas as necessidades que a pandemia nos impôs, para ficar em casa, em isolamento, sendo totalmente remoto ou sendo de forma híbrida. E para mim foi um choque cultural, porque quando as pessoas já vêm entendendo que será aquele cenário, obviamente elas estão um pouco mais suscetíveis aos combinados e ao ambiente que está sendo colocado. No entanto, quando sair de um mundo e uma configuração, uma modalidade presencial, de repente ter tudo revirado e de certa forma ser obrigado a se adaptar rapidamente, muda completamente. Então muda o comportamento das pessoas, muda a maneira que elas vão ser receptivas ou não às propostas e combinados de operacionalização no mundo remoto, né? E aí eu me vi nesses enquadramentos diferentes. Então, nessa busca de reciclagem, encontrei a Officeless, participei do programa, não só do programa, mas também de todo o pré-programa, não pré, né? Mas de todo o material que existe na comunidade Officeless, que fica disponível para quem adere ao programa, e também as trocas entre as pessoas que existe dentro da comunidade Officeless, né? Participando da imersão, algumas das coisas que eu mais tinha de dor, elas foram assim, já logo de cara colocadas como pautas e com uma troca muito significativa entre as outras pessoas que participavam também, não só da equipe Officeless diretamente, né? Então isso foi um dos grandes pontos que me favoreceu e me deixou muito mais confiante de conseguir colocar em prática aquilo que eu aprendi. O que eu mais sentia de necessidade era fazer com que a equipe conseguisse se comunicar independente de mim, fazer com que eles conseguissem entregar e ter um nível de autonomia para executarem suas tarefas e também conseguirem aprender de forma mútua entre as pessoas participantes, né? E aí, a partir do programa Officeless, uma das grandes coisas, aliás, posso citar algumas, na verdade, algumas coisas que a gente teve de mudança na nossa cultura de equipe foi a retirada completa de e-mails. Tem 6 meses que a minha equipe não envia e-mail uns para os outros. A gente envia para fornecedores, pessoas externas, obviamente, mas entre nós não, porque a gente passou a gerenciar de forma assíncrona e de forma muito melhor registrada tudo aquilo que a gente tem de pretensão de realizar. A gente retirou o WhatsApp, então a gente criou um fluxo integrado dentro de uma ferramenta para que a gente conseguisse ter tudo de forma mais simples e mais direcionada àquela entrega que a gente precisava fazer, a um objetivo específico. E também a gente ganhou um pouco mais de transparência nessa relação, né? A gente conseguiu alimentar um escritório virtual e ter mais espaço para conseguir fazer com que as coisas acontecessem de maneira fluida.
Um dos grandes pontos de benefício que isso trouxe para a equipe também, e para mim pessoalmente, foi a redução do número de reuniões. A gente reduziu em 70% o número de reuniões na equipe, a partir do momento em que a gente começou a ter intencionalmente uma forma de gerenciar as nossas atividades de forma assíncrona, dando mais autonomia, dando essa liberdade que cada um precisava para trabalhar e atuar dentro do seu escopo no momento que precisava, ainda assim cuidando das urgências que nós tínhamos, porque por sermos parte de um projeto social, sempre aparece uma outra ação que a gente precisa estar ali super atento, ter um senso de urgência muito zeloso para a forma que a gente vai impactar a sociedade. Isso também abriu espaço para que a gente conseguisse ampliar a nossa abordagem de contratações e hoje ter no nosso quadro de colaboradores pessoas que estão em outro fuso horário, facilitando um pouco mais para a gente avançar com a diversidade e com a maneira que a gente consegue olhar o projeto por diferentes perspectivas. A equipe tem um pouco mais de confiança em trazer suas opiniões, seus relatos, porque a partir do momento em que elas têm tudo nítido e aberto, com mais transparência, elas se sentem mais aptas a tomar decisões. Então isso também foi um dos grandes ganhos e que eu atribuo muito ao aprendizado, a todo o ciclo imersivo que aconteceu no programa Officeless. Foi muito enriquecedor, além da plataforma e da comunidade que existe, que eu quero conseguir aproveitar mais, inclusive, tem diversas outras coisas que ficam ali salvas para sempre ir consultando, sempre ir checando caso surja dúvida ou a vontade de renovar os aprendizados. Eu faço aqui um convite para vocês entrarem na imersão do programa de liderança Officeless, acreditando que pode ser uma experiência muito agregadora, principalmente por não ser só uma base teórica. As pessoas que estão entregando aquele conteúdo, elas de fato experienciam, elas mostram como isso se dá na prática, então tem um exercício de reflexão e ação colocado ali, além da troca entre outras organizações de diversos mundos, de diversas conexões possíveis. Então é um processo que faz também com que, além de investir no seu time, em todo o trabalho remoto, favorece o seu plano de carreira. Então, se você tem pretensão de fazer qualquer tipo de mudança em um mundo que está solicitando que a gente renove as nossas habilidades e as nossas perspectivas de formas de trabalho, partindo para uma revolução um pouco mais sensível e de olhar humano, eu acredito que realmente essa pode ser uma oportunidade bem válida aí para os seus próximos dias. E é isso.